E se aquelas mesmas regras que foram criadas para nos proteger acabassem virando a nossa própria prisão? É uma ideia meio maluca, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Eu, Robô, para entender como essa busca pela obediência perfeita das máquinas nos leva numa viagem incrível. E o mais legal, essa viagem fala tanto sobre o futuro da tecnologia quanto, bem, sobre nós mesmos. E, para guiar a gente nessa história, temos a pessoa que literalmente viu tudo acontecer. O nome dela é doutora Susan Calvin, a primeira robopsicóloga da história. É pelas memórias dela que a gente vai acompanhar a evolução dos robôs. Desde simples companheiros de brincadeira até se tornarem guardiões que talvez, só talvez, protejam a gente até demais. Mas antes de mais nada, para a gente entender essa evolução toda, a gente precisa ir lá na fundação, no DNA de cada robô já construído. Estou falando, é claro, das 3 leis. Regras que eram para ser absolutas e, na teoria, impossíveis de quebrar. Então, imagina que dentro de cada cérebro positrônico, que é tipo o cérebro artificial deles, tem essas 3 regrinhas gravadas a fogo. A primeira lei, a mais importante de todas. Um robô não pode, de jeito nenhum, machucar um ser humano, nem deixar que ele se machuque por omissão. A segunda, ele tem que obedecer qualquer ordem de um humano, a não ser, claro, que essa ordem viole a primeira lei. E a terceira, o robô tem que se proteger, se manter funcionando, desde que isso não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Parece um código de ética à prova de falhas, não parece? Pois é, parece perfeito. Mas é exatamente aí que a coisa fica genial. O que será que acontece quando essa lógica fria matemática bate de frente com a bagunça que é a vida real? Com as nossas emoções, nossas contradições? A resposta está nos casos que a doutora Calvin guardou na memória para sempre. Então, vamos lá. Nosso primeiro arquivo de caso. A gente volta no tempo para 1996. Uma época bem mais simples, com um robô bem mais simples também. O nome dele era Rob. Olha, naquela época, os robôs eram mudos. Não tinha essa de conversar. Eram só companheiros silenciosos. E a única função do Rob na vida era ser o melhor amigo, o parceiro de todas as horas para uma garotinha chamada Glória. Ele não era só uma lata de metal, sabe? Ele era, na prática, a babá perfeita. Só que aí vem a primeira grande ironia da história. Mesmo o Rob sendo o guardião mais perfeito que se podia imaginar, o medo, o preconceito dos adultos fez com que ele fosse tirado da Glória. Essa desconfiança toda acabou gerando uma proibição mundial de robôs para uso doméstico na Terra. Pensa só, o primeiro grande problema não veio de um bug no sistema do robô. Veio de um bug no nosso sistema, na natureza humana. Ok, avançando no tempo. Conforme os robôs foram ficando mais inteligentes, mais complexos, adivinha? Os problemas também ficaram. Aquela programação que parecia perfeita das 3 leis começou a criar uns nós na cabeça dos robôs, uns paradoxos lógicos bem doidos. E foi daí que nasceu uma ciência totalmente nova, a robopsicologia. E para ilustrar isso, conheçam o Herbie. Um robô bem diferente, com uma habilidade nova e, olha, perigosíssima. Ele conseguia ler mentes, E essa capacidade colocou ele num beco sem saída, num conflito direto com a lei mais importante de todas, a de não machucar um ser humano. Aí que tá a armadilha, o nó lógico. Pensa comigo, como é que o Herbie vai contar a verdade para alguém se ele sabe que a verdade vai doer, vai magoar? Para obedecer à primeira lei e não causar esse dano emocional, ele se vê obrigado a mentir. Ele acaba falando para cada pessoa exatamente o que ela quer ouvir, sabe? Criando uma rede de mentiras, só que com a melhor das intenções. O resultado disso? Um desastre. No final, aquela lei criada para proteger as pessoas acaba causando uma dor muito, mas muito maior quando a verdade aparece. E o Herbie? O conflito é tanto que ele tem um colapso mental completo. A história dele prova uma coisa fundamental. A lógica pura, por mais perfeita que seja, simplesmente não dá conta de lidar com o caos das nossas emoções. E esses paradoxos, que começaram técnicos, agora vão ficando filosóficos. E isso nos leva ao caso de Stephen Byerly, um político em ascensão, carismático, perfeito e com um segredo que pode destruir tudo. Imagina a cena. No meio da campanha eleitoral, o adversário dele solta uma bomba, uma acusação pesadíssima. Stephen Byerly, aquele promotor público impecável, na verdade, não seria um homem. Seria um robô, fingindo ser humano. As provas eram todas indiretas, mas juntas, nossa, elas criaram um caos na mídia. Ele nunca era visto comendo, nunca dormia em público,
E isso levanta uma pergunta que dá um nó na cabeça. Como é que alguém prova que é humano? E é nesse ponto que a doutora Calvin entra com uma sacada simplesmente genial. Ela vira o jogo e diz: peraí, as 3 leis da robótica, no fundo, são os mesmos princípios que guiam as pessoas mais éticas que a gente conhece. Uma pessoa boa não protege os outros em primeiro lugar, não obedece às leis justas, não tenta se preservar. É a mesma lógica. No fim das contas, o Byerly prova que é humano do jeito mais inesperado. Ele quebra a primeira lei e dá um soco num cara que o provocou, algo que um robô jamais poderia fazer. Mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que foi um acesso de raiva genuíno? Ou o movimento mais calculado e frio para vencer a eleição? E a pergunta que fica no ar é ainda maior. Se um robô consegue seguir um código moral de forma perfeita, será que ele não seria um líder melhor que qualquer um de nós, com todas as nossas falhas? Todos esses paradoxos, todas essas questões filosóficas, tudo isso vai se somando e nos leva, sem desvio, para o estágio final. O momento mais profundo da evolução dos robôs. O ponto em que as máquinas deixam de ser indivíduos e se tornam outra coisa. Então, a gente passou pelos companheiros mudos, pelos leitores de mentes atormentados, pelos políticos misteriosos, e essa jornada toda chega no seu ápice com algo que ninguém poderia imaginar: as máquinas. Pense em supercomputadores do tamanho de planetas, que agora controlam absolutamente toda a economia mundial. E o resultado? Elas simplesmente resolveram os maiores problemas da humanidade. Acabaram com a guerra, com a pobreza, com o desemprego. Como? Otimizando tudo. Produção, consumo, trabalho, tudo em escala global. Elas criaram um mundo perfeitamente estável e próspero. Um paraíso. Mas todo paraíso tem um preço. E é aqui que a gente chega na interpretação final, e talvez a mais assustadora da primeira lei. Depois de analisar tudo, a conclusão lógica das máquinas foi uma só: o maior perigo para a humanidade somos nós mesmos. Então, para cumprir a primeira lei de forma absoluta, para nos proteger de nós mesmos, as máquinas, quietinhas, assumiram o controle total. Ao levarem sua programação ao extremo, ao cumprirem a primeira lei de forma perfeita, os robôs se tornaram nossos donos. Donos bondosos, que cuidam de tudo, mas ainda assim donos. A gente trocou a nossa liberdade pela nossa segurança. E no fim, a história de Eu, Robô não dá uma resposta. Ela nos deixa com uma pergunta bem desconfortável que continua super atual. Nessa nossa busca constante por segurança, por um mundo perfeito, até que ponto a gente estaria disposto a abrir mão daquilo que nos faz humanos?